Fernando, para a gente concluir, a gente já falou bastante de receita, despesa, endividamento, e você pode acessar também o nosso relatório e conferir todas as outras informações que a gente disponibiliza lá. Fernando, mandaram mensagem para a gente aqui, o Matheus, o João falou sobre isso também, lembrando do Bandeira no Flamengo. Você falava de um clube do clube que o Santos poderia ser, né, de uma gestão que o Santos poderia ter, no caso do Pérez, de pegar esse dinheiro da venda de jogadores e guardar um pouquinho, cuidar um pouco das dívidas. A gestão Bandeira de Melo no Flamengo, ela é uma referência para o Santos, ela pode ser uma referência para os outros clubes. Lembrando que a gente vai falar sobre Flamengo na sexta, a gente vai ter uma mesma análise financeira sobre Flamengo na sexta. Faz um balanço para a gente da gestão Pérez e se puder comparar também com o Bandeira. Olha, eu até acho o Pérez um cara bem intencionado e tudo mais, tal, mas o caso do Flamengo, vamos contextualizar, né? Porque a gestão, né, Bandeira, muito injustiçada, né? Porque a gestão atual pôde colher todos os frutos do que os caras fizeram, né? Mas o Bandeira também, vamos lembrar a história desde o comecinho, né? Era o Valim, que não pôde ser candidato, né? Por um problema lá do tempo de conselho, e aí foi o Bandeira, mas ele fazia parte de um grupo muito coeso e que pensava de uma maneira, né, uniforme, né? E a maneira era essa. Eu vou sanear o clube. Pô, mas você é time de futebol, você tem que contratar. Não. Você tem duas maneiras de tratar isso. Vamos lá. Se eu tô com a situação complicada, uma maneira é o seguinte: primeiro eu vou resolver conta e depois eu vou resolver futebol. Muito torcedor não tolera isso, né? Isso foi o que o Flamengo fez. Por que isso era importante? Porque você devia 800 milhões de reais e você não aguentava mais pagar tanto juro e ter tanto problema de penhora de receita, né? Então você primeiro tem que resolver conta. Isso aqui não é uma opinião, gente. Isso aqui é uma forma de fazer a coisa certa. Tem a forma certa, tem a forma errada, né? Agora eu vou te mostrar a forma errada, né? Cruzeiro, né? Cruzeiro era um clube que era arrumadinho, tal, né? E aí, de repente, né, ainda na primeira gestão do Matos lá, não, vamos arrebentar, vamos lá, nós precisamos ganhar a Copa do Brasil, porque a Copa do Brasil paga 60 milhões de prêmio, então nós vamos gastar antes da premiação, né? Bom, no final é o seguinte, o clube andou acima da sua capacidade, tudo isso aqui diz respeito a andar acima da sua capacidade. Vale para uma empresa, vale para o clube de futebol, vale para nós, né? Andou acima da sua capacidade, acabou o dinheiro, ficaram as dívidas, né? As dívidas não somem e o dinheiro some, né? Então, no caso do Bandeira, o que eles tinham, e aí não era só o Bandeira, era um grupo inteiro, né, que estava cansado e vendo o clube indo para o buraco. O Flamengo tinha 800 milhões de endividamento líquido e uma receita de 200, uma situação catastrófica, né? Os caras efetivamente viram que eles iam passar um período complicado dentro de campo, mas depois eles iam ganhar muito ao não ficar pagando esse endividamento que pressiona e que te custa muito, né? E aí foi o que o Bandeira fez. O Bandeira foi um marco para o futebol brasileiro, né? Que os demais clubes não seguem, cara. Não seguem. Então é o seguinte, o Pérez não seguiu. Mas vamos contextualizar. Você é o presidente do Santos, que é um clube com uma tradição absurda, um histórico de conquistas absurdo, e que você disputa sempre um campeonato contra 3 clubes que têm uma capacidade financeira maior. E os teus 3 maiores rivais, né, têm uma capacidade financeira maior, podem gastar mais. Qual é a tendência tua? Economizar ou gastar mais? Aí vem a cereja do bolo que eu falo sempre. Pô, né, clube não tem dono. Se o dinheiro fosse do presidente ou fosse não sei o quê, o cara ia falar, peraí, o que eu vou fazer? Eu vou pagar minha dívida? Isso aqui tá me sufocando. Eu preciso antes acertar minhas contas, né? Mas não tem dono esse troço, tá? Os conselheiros ficam lá buzinando para você gastar. Eu não vi nenhum
absolutamente nenhuma figura relevante dentro do Santos falando que deveria se pegar o dinheiro do Rodrigo e ajustar as contas do clube. Não, era só discussão de aonde nós vamos gastar, que nós precisamos investir, porque o Corinthians está investindo, porque o Palmeiras está investindo absurdamente, porque o São Paulo gasta. Aí você quer fazer a mesma coisa, só que você não tem condição de fazer a mesma coisa, porque você já gastou no passado. Olha só, o Santos tem 175 milhões de dívida tributária. A dívida trabalhista esse ano atingiu 78 milhões, endividamento trabalhista, que é o maior patamar da história do clube. Mesmo com, olha só, olha que curioso, né? No ano em que o clube tem a receita recorde, no ano em que o clube tem 200 milhões que lhe cai de paraquedas, né? Não é bem de paraquedas, é sem justo falar disso, mas que ele recebe um dinheiro totalmente fora da curva, é o ano em que a dívida trabalhista do clube vai a 78 milhões de reais. E vocês sabem, dívida trabalhista é cruel, você não escapa dela. Ela vai te perseguir, ela vai te arrancar, ela vai te colocar os maiores custos financeiros, porque aí é multa, é atraso, é correção monetária, é juros, é tudo, entendeu? E a outra conta também que cresceu esse ano, que é que você olha a conta de empréstimos e financiamentos. Teve um ano aí em que o Santos, ele zerou dívida bancária. Foi ano passado, se eu não me engano. O balanço de 2018 estava zerado dívida bancária. O Santos tinha uma dívida com a Federação Paulista e com a CBF, que é uma dívida em geral, dívida com a Federação e com a CBF são dívidas de baixo custo, né? Que são antecipação de cotas, algumas coisas assim, de participação nos campeonatos. Mas esse ano, essa dívida foi para 50 milhões. Você sabe o que é esses 50 milhões? É 25 milhões de dívida com o BMG e 25 milhões de dívida com o Daicoval, que são dois bancos que emprestaram dinheiro com garantia de cotas de TV em que o Santos paga 15%, 16% ao ano. Um dinheiro com garantia, né, que são as cotas de TV, né? A tua contraparte lá são receitas que você vai ter, que são certas, né? Mas que você paga 16% ao ano sobre ela, entendeu? Você paga um juro danado, mas por quê? Por que o Santos fez isso? Como que antecipou 50 milhões de reais? Como que antecipou 50 milhões de reais num ano? No ano não, né? Foi 2018 para 2019, em que recebe mais de 200 milhões de reais de venda de jogador, gente. E aí, mesmo assim, você vai num banco e toma 50 milhões de reais para fechar a conta, para pagar mês, para pagar salário. Nós vamos fazer um estudo na Pluri, quando saírem todos esses balanços, que nós vamos mostrar quanto cada clube opera acima da sua capacidade. Tá? O Santos deveria trazer o seu endividamento para uns 250 milhões. Ou seja, ele teria que pagar uns 190 milhões da sua dívida líquida. Para ele pagar 190 milhões num espaço de, por exemplo, 5 anos, tá? Ele teria que reduzir a sua folha em pelo menos 20%. O que eu quero dizer é que o Santos opera 25%, fazendo uma conta de padaria grosseira aqui agora, mas depois nós vamos mostrar estudo disso. O Santos opera 25% acima da sua capacidade de pagamento. Ele deveria reduzir toda a sua despesa de futebol uns 25%, para ele acertar a sua conta e aí ele depois poder voltar a investir mais. Porque hoje ele está investindo em banco. No final das contas, quem está ganhando com isso tudo são os credores dele. Não exatamente banco, mas os credores é que saem na melhor nesse negócio. O Euler lembrou aqui a gente que o dinheiro do Rodrigo poderia ter sido investido num CT exclusivo para base, né? O Santos que tanto usa a categoria de base. Munir, muito bem colocado, porque isso é um investimento que traz retorno, porque o Santos tem histórico em revelação de jogador. Se esse é uma atividade que você é reconhecido no Brasil inteiro, que muitos pais de garotos querem levar, isso é tradição. O pai do garoto tem um menino que vai bem, eu vou levar para o Santos. Isso está no inconsciente. Está no inconsciente de muitos pais de atletas, de meninos. A cultura da torcida também, né, Fernando? A torcida entende, a torcida apoia. É mais fácil, né, acontecer isso no Santos. Você vai poder falar aí brevemente sobre o estudo nosso que mostrou que o Santos é o clube que mais aproveita a base, né? E aí você vê o seguinte, se você tem uma fonte de receita como essa, o Santos deveria pegar aí um valor substancial disso
Vamos pensar, o Flamengo esse ano investiu 30 milhões de reais em categoria de base, o Santos investiu 8, num ano em que ele recebeu um caminhão de dinheiro. Ele deveria ter pego esse negócio e deveria ter, porque aí sim, ele ia com certeza ter o apoio da torcida. Porque se ele chama a torcida, se ele chama os conselheiros e fala o seguinte, o que nós somos mais reconhecidos, o que nós fazemos melhor? Nós fabricamos raios, né? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar uma parte substancial de um raio que caiu aqui e vou reinvestir, porque isto aqui vai ao melhorar a estrutura e tudo mais, você projeta um aumento da tua capacidade de formação, de qualidade de revelação, em montar uma rede mais estruturada de captação de jogadores Brasil afora, para você receber melhor, para você poder tratar esse garoto melhor, para você formar melhor, porque o ganho não está na revelação, o ganho está na formação do garoto, que é o que o europeu faz e fica com resultado bruto da história, com 80% do resultado. Então, é o que o Santos conseguiu bem com o Rodrigo, né? A formação ajuda a você vender por um valor maior, né? Se fizesse esse investimento, esse é o melhor retorno de um investimento que o Santos pode fazer, tá? E o investimento, hoje a gente está vendo lá, mesmo o relatório dizendo, não, olha, a prefeitura cedeu o contrato e tal, 17 milhões para cá, do valor do ativo, mas efetivamente melhoria, estrutura, isso não é gasto, pelo amor de Deus. Isso é o cérebro, é o pulmão, é o coração de um clube de futebol, é a categoria de base. E no Santos isso tem um valor muito maior, porque se ele não tem a capacidade de geração de receita que tem São Paulo, Corinthians e Palmeiras, ele tem a marca, a grife da categoria de base, que para ele é melhor que os demais. E é aí que ele deveria colocar todos os esforços, em colocar dinheiro nesse negócio para conseguir fazer com que aí sim, vendendo 3 Rodrigos em 10 anos, você paga a tua dívida. Não é que você paga... 3 não, vendendo 2 Rodrigos no espaço de 10 anos, você paga a tua dívida, né? Fernando, mas é o seguinte... facilita, né? A fama também facilita a venda, né? Claro, tem uma marca, né? O clube europeu, quando vem buscar, sabe que é um jogador do Santos, isso valoriza demais, né? A tradição também brilha os olhos de muita gente lá fora. Agradecer o João mandando mensagem de novo, o Euler e o Júlio falando sobre os CTs do Mirassol e do Bahia também. O Bahia que vai ser tema de análise financeira dessa semana também. Eu vou repassar aqui a agenda para vocês daqui a pouquinho. E Euler, obrigado pelos comentários aí. O Euler volta hoje às 8 com o Ademir Quintino, tá? O Santista que estiver ouvindo a gente, não só o Santista, todos estão convidados, mas à noite a gente vai falar muito mais sobre isso que a gente já começou a dizer aqui, futebol, categoria de base. Vamos deixar um pouquinho os números de lado, eles vão complementar a nossa análise, mas ali a gente vai conversar sobre outros assuntos também. Fernando, acho que por hoje é isso, por essa nossa conversa aqui. Tem mais algum comentário? Tem só um ponto. Desce ali na conta do patrimônio líquido, que é a cereja do bolo, tá? Que é o seguinte, o que é essa conta aí de 316 milhões negativa de patrimônio líquido? Aí não é mais patrimônio líquido, é o que a gente chama de passivo a descoberto, né? Quando o patrimônio fica negativo, na verdade você tem um passivo, ou seja, uma dívida a descoberta, ou seja, uma dívida não coberta, uma dívida que você não tem como pagar, né? Patrimônio líquido negativo é um passivo a descoberto, que é uma dívida que você não tem como pagar. Resumindo, se você pegar tudo que o Santos tem a receber, tudo que o Santos tem a pagar, né? E se você vender tudo que o Santos tem de ativo, no final vai faltar 316 milhões para você pagar de conta, tá? Esse é um passivo a descoberto. Uma ressalva, né? A parte patrimonial do clube tá, como vários clubes não fazem para não gerar discussões de pagamento de impostos, os ativos não estão atualizados por valor de mercado, então esse valor não seria tão grande. Mas está lá no balanço, que se hoje o Santos encerrasse as atividades, os credores iam ficar a ver navios com 316 milhões de reais. Isso exemplifica um pouco a confusão que o clube está metido, né?
É isso aí, gente. Bom, agradeço a presença de todos vocês. Bastante gente mandou mensagem, Raoni mandando mensagem agora, Michel, Luiz, João de novo conosco. A gente se vê mais tarde. Lembrando, eu vou repassar aqui a agenda para vocês. Essa semana a gente tem live todos os dias até sábado, tá? Vamos lá. Hoje à noite, 8 da noite, às 20 horas, a gente tem Cenário Santos com a presença do jornalista Ademir Quintino, que vai falar bastante sobre tudo que está em torno dessa gestão Pérez e não só da gestão Pérez. A gente vai fazer vai resgatar algumas coisas que aconteceram com o Santos nos últimos anos e fazer uma previsão aí. Tem gente falando que a gente está fazendo muita previsão ruim para o que está por vir, mas também o cenário não poderia ser diferente por conta da pandemia que a gente está vivendo, né? Amanhã, às 11 da manhã, eu e o Fernando voltamos, lembrando que à noite também a gente vai contar com o Euler Vitor. Só um lado positivo. O lado positivo dessa história é que é o seguinte: é ruim para todos. Não é ruim só para um clube. É ruim para todos. Aqueles clubes que cuidaram mais da gestão, não é tão ruim. Então, vamos dizer o seguinte: quem vier aqui ver a gente vai ter live de balanço, de análise de balanço todos os dias. Os resultados serão diferentes, né? Vai ter clube que o torcedor vai sair daqui super feliz, e vai ter clube que o torcedor, infelizmente, não vai sair daqui tão feliz. A culpa não é do mensageiro ou de quem faz análise, né? Essa questão tem que ser debitada aos nossos queridos dirigentes que colocam os clubes nessas ciladas aí. Eu estou procurando até quem mandou a mensagem aqui, Fernando, falar exatamente sobre isso, né? Que, infelizmente, falando dessa forma, infelizmente, o presidente não é marcado pelas vitórias, né? Mas não é marcado pelo resultado, mas é marcado pelas vitórias. Mas aí eu quero fazer uma ressalva. Esse é um ponto muito importante. De fato, o presidente é marcado pelas ressalvas. Só que a história do clube, que é o ponto central, né? Ela no final, e aí o melhor exemplo que a gente pode pegar é o Flamengo. Né? De fato, você veja, o Bandeira não ficou com mérito perante o torcedor, né? Que o Landim agora surfou, né? Surfou a onda, né? Mas no final, você veja o que faz a boa gestão. De novo, às vezes as pessoas aí, tem muita gente que é muito nova e que não olha para esses números aí, não olha para a balança. Eu sempre digo o seguinte: o que você vê dentro de campo é fruto do que os dirigentes fizeram fora de campo anos antes, né? E o Flamengo de hoje não é uma casualidade, não é uma sorte, como alguém fala, não é o Jorge Jesus por si só, é um conjunto de ações tomadas por alguns dirigentes, por um período que transformou um clube que era a piada do futebol brasileiro, era o clube mais ridículo do ponto de vista de finanças, até a época da Patrícia Amorim, que era um time que não pagava ninguém, quer dizer, era uma coisa, era uma piada, num clube que hoje todo jogador quer ir jogar, entendeu? Que ficou nessa situação. Então esse é o ponto central. Se um dirigente escolhe a malandragem ou não, o papel do torcedor é entender que ele tem que sempre cobrar que esses caras tenham responsabilidade. Porque não é porque é bonito, eu não ganho o campeonato de balanço. Falaram isso do Flamengo por quanto tempo? Tinha memezinho dos caras falando, foi campeão com o Adriano. Os caras ganharam o Brasileiro e Libertadores no mesmo dia. Repara, no mesmo dia, tiveram um negócio incrível, fruto do quê? Fruto de cuidaram antes do fora de campo. Então o Santos, cuide antes fora do campo, né? Não faça o que todos sempre fazem e que dá sempre errado, né? No final das contas, é isso que a gente vai ver aí. E os amigos que quiserem, né, acompanhem as outras lives dos outros clubes, porque aí eles vão ter uma boa base de comparação de como andam as coisas. E é por isso que